Olá, bom dia. A gente começa essa edição com novas informações sobre o acidente com o ônibus que transportava torcedores do Corinthians. As famílias dos 7 mortos se preparam para a despedida. Os corpos saíram de Minas Gerais e estão sendo levados neste momento para o interior de São Paulo, de onde eram as vítimas. 36 pessoas ficaram feridas. A gente vai atualizar esses números também. Foi um resgate difícil, muitas ficaram presas no ônibus. Essas imagens foram gravadas pela Polícia Militar de Minas Gerais durante o salvamento. Os militares do Comando de Aviação do Estado usaram até óculos de visão noturna para conseguir salvar os torcedores. Um deles foi levado de helicóptero para o hospital. O que é importante a gente saber aqui, crucial nas investigações, esse ônibus não tinha autorização para fazer viagens entre os estados, ou seja, estava irregular. Segundo as pessoas que estavam no veículo, o motorista gritou que estava sem freio. Agora uma investigação vai apontar o que de fato causou o acidente. Na sede da torcida organizada do clube em São José dos Campos, de onde saiu o ônibus com os torcedores, o entra e sai era grande. Muitos corintianos queriam saber notícias do acidente. Infelizmente, são nossos irmãos que estavam junto com a gente aí toda semana, todos os dias praticamente. Família mesmo, a gente estava acostumado com todo esse pessoal aqui. Um ônibus com 43 passageiros saiu de Belo Horizonte depois do jogo do Corinthians contra o Cruzeiro. Segundo a empresa responsável, já perto da cidade de Brumadinho, na rodovia Fernão Dias, o veículo entrou em uma curva, bateu em uma encosta e, na sequência, tombou. Alguns sobreviventes contaram que o ônibus capotou pelo menos 4 vezes. Esta imagem de dentro do veículo mostra a gravidade do acidente. Várias poltronas foram arrancadas com o impacto. Este era o terceiro ônibus de um comboio com 16. Segundos antes da batida, torcedores afirmaram que o motorista gritou que o veículo estava sem freios. Momento em que a gente deduz que ele possa ter utilizado o barranco para poder evitar um mal maior. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o ônibus que levava os torcedores corintianos não podia fazer viagens interestaduais e, portanto, estava irregular. A agência disse ainda que vai enviar todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações. Este especialista em estradas critica a falta de fiscalização desse tipo de transporte. Neste caso, por exemplo, era transporte clandestino, conforme a própria ANTT alega. Mas se a empresa está com o cronotacógrafo vencido há quase 3 anos, significa que ela vem fazendo transporte clandestino há muito tempo e, consequentemente, não deve cuidar da manutenção, não deve respeitar a jornada dos motoristas. 27 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros, que fizeram aberturas no ônibus e também utilizaram as janelas. Uma das vítimas precisou ser socorrida de helicóptero e foi levada para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. As demais estão neste hospital de Betim. Os 7 homens que morreram moravam em cidades do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. O Renan completaria 33 anos no próximo dia 1º de setembro. O pai dele conta que ficava apreensivo com as viagens que o filho costumava fazer. A gente se preocupava, né? Mas infelizmente, né? Que nem eu falei, né? Não é uma criança, 33 anos praticamente, então né? Dá para escolher um filho assim, porque ele era um excelente pai, um excelente filho, um excelente marido. Nossa, não tem nem o que falar mais, cara. Ele é um ótimo filho, cara. Numa rede social, o presidente Lula deixou uma mensagem de conforto para as famílias e disse que torce pela apuração das causas do acidente. Em nota, o Corinthians manifestou pesar e informou que o clube está focado em dar suporte para as vítimas e os familiares. O técnico do clube, Vanderlei Luxemburgo, lamentou o acidente. A tristeza bate na gente porque os torcedores vão viajar, querem estar junto com a sua equipe, torcendo, participando, e de repente um acidente vem e deixa muita gente triste. Então, eu queria me solidarizar com eles e a nação corintiana também. E todos nós estamos bastante tristes com esse acidente fatal aí. Em nota, a CBF manifestou os mais sinceros sentimentos aos familiares, conhecidos das vítimas e torcedores do Corinthians. Nós tentamos contato com a empresa de transporte responsável pelo ônibus, mas ninguém atendeu.
Já num possível endereço da aviação, não há sinal de que o local seja o escritório da empresa. A polícia agora investiga as causas do acidente. Peritos estiveram no local para colher provas e tentar esclarecer o que aconteceu. A empresa dona do ônibus precisa se manifestar o mais rápido possível e vai ter que pagar por esse prejuízo. São vidas, estamos falando de vidas que não têm preço. Inclusive, algumas das vítimas continuam internadas. Então vamos até Betim, na Grande Belo Horizonte, a menos de 30 minutos de carro do centro da capital mineira, com Ellen Oliveira. Qual é o estado de saúde das vítimas, Ellen? Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia para você que nos acompanha. Olha, aqui no Hospital Regional de Betim, 6 pessoas continuam internadas. Bom, as que foram liberadas são em um total de 10 pessoas, porque acabamos de acompanhar aqui agora, Edu, a saída de 2 vítimas, por isso eu estou fazendo essa conta ainda aqui no ar. Mas, de acordo com o boletim médico, a notícia é que o estado de saúde das vítimas que estão internadas é estável. Apenas uma continua em estado grave. Tem ainda uma vítima no maior pronto-socorro de Minas Gerais, que é em Belo Horizonte, ainda internada. Agora, em relação aos corpos, é o seguinte, 3 corpos já estão a caminho do interior de São Paulo. Os velórios vão acontecer num ginásio em Pindamonhangaba, onde haverá homenagens da Gaviões da Fiel. Ainda não se sabe o horário que os outros 4 corpos vão deixar o IML aqui em Minas. Edu, Camila. Ellen, obrigado pelos detalhes. Estamos apurando essas informações. Inclusive, daqui a pouco a gente volta com detalhes sobre a despedida aos 7 torcedores mortos nesse acidente. E a gente volta a falar sobre o drama e a violência do acidente com um ônibus de torcedores do Corinthians que deixou, você sabe, 7 mortos. Há muitos ainda em observação em hospitais, um deles em estado grave. Vamos conversar ao vivo com a repórter Mônica Arruda. Ela está no ginásio, onde vão ser veladas algumas dessas vítimas em Pindamonhangaba, interior paulista. Mônica, bom dia. Bom dia, Edu. Aqui no ginásio municipal de Pindamonhangaba está tudo preparado para dar início às homenagens aos corpos de 3 torcedores que são da cidade, Alain, Hamilton e o Mineiro. Alguns corpos já estão a caminho. Esse é o momento, inclusive, em que o carro da funerária deixou o IML em Minas Gerais. A previsão é que cheguem por aqui por volta de 10h30 da manhã. Outras 2 vítimas serão enterradas em Taubaté e uma em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba. Agora há pouco, vítimas que estavam feridas deixaram o hospital, mas 6 ainda seguem internadas. Edu, Camila. Obrigada, Mônica, pelas atualizações.